O Brasil nunca preparou seus cidadãos, ele preparou eleitores. Então, somente Aí o eleitores. furo é mais embaixo. Então, se você analisa no prisma da condução de um país, olha o nível. Tá, mas como é que você sabe que não tem cidadão? Vamos por regra, métrica de valor. Quer conhecer uma pessoa, vá para o trânsito. Vá andar de carro com ela para ver. Ali você tem um termômetro da consciência, da responsabilidade, da gentileza. Entendeu? Toma um caminhão aí na rua, alguém se preocupa com o motorista? E o saque? Então você veja, então isso é o cidadão que o Brasil criou. É? Essa é uma tabela de valor que você pode muito bem utilizá-la como uma métrica de análise. Né? Então o Brasil nunca se preocupou com o seu cidadão. O brasileiro, o país ensina, mas a fracassar e a ser pessoas de má índole. Isso vem exemplo de toda sorte. Então eu fico com ressalva a um cidadão brasileiro. Não, você é um eleitor brasileiro. Porque o poder unicamente te preparou para o voto. Não para você transcender a linha do conhecimento, da logística, porque senão todos seríamos gênios. Como a Europa, né, que prima pela educação, formar realmente cidadãos. Mas para nós termos cidadãos, nós teríamos que ter cidadãos no poder também. E se você traça um perfil do procedimento das nossas autoridades, é atitudes deploráveis, né? Mas como a gente não conhece a dignidade, acaba aceitando como se fosse o Convivendo. diferencial. Convivendo, né? Falando nisso, já que estamos falando em esfera nacional, do perfil do brasileiro, como é que estamos de presidente da República com o Lula lá fazendo o que está fazendo? Se você vai ver a nível nacional, aí a coisa é bem mais complexa, Teles. Aí você tem que mover mecanismos que nem sempre a gente tem acesso. Ah, um outro parâmetro que eu esqueci de colocar aí. Vá para os fóruns desse Brasil para você ver quantos milhões de processos que Para tem. os tribunais. Isso é prova cabal da ignorância do povo, porque você não tem como eu me acertar contigo. Nós não temos equilíbrio suficiente para chegar a uma determinante sem complicar. Então, qualquer coisinha, a advocacia. Vai para o balcão da lei. Então, você vê os fóruns hoje, com milhões de processos lá mofando, travado, é uma régua de valor também da consciência do seu cidadão. Porque ele confia mais na lei do que nele próprio. Chega até eles, aqui, vamos conversar. Não, mas eu quero 100, não, eu te dou 80, eu não posso. Eu contigo se acertar, entendeu? Mas para isso tem que ter inteligência. Quando não há acerto, ou eu sou ignorante ou você é. Porque a inteligência, ela sempre vence, com dificuldade, né? Então, para mim dar um retrato aqui do país, eu teria que me remeter também ao eleitor. Porque criar uma atmosfera de pré-julgamento é fácil, é só olhar a nossa realidade, analisar com a métrica do exterior e ver o comportamento da espécime. Mas aí nós temos que, ao se aprofundar na dinâmica do Brasil, nós vamos ter que falar dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, das emendas parlamentares, das obras públicas, né, das licitações e outros tanto que eu não vou enumerar aqui, para você ter uma régua mais ampla da indignidade desse país. Então, falar só que está ruim, mas daí é o conjunto. Até o eleitor eu posso colocar nesse meio aqui. Qual é a maior tragédia do Brasil? É as emendas parlamentares. Porque, de uma forma ou outra, a fulano doou 200 mil lá para fulano de tal. Você não viu o cheque, você não viu a conta, você não viu em que banco foi depositado, você não vê aquele resultado, mas, no entanto, alguém te vende. E você, não, que bom que veio 200 mil, mas você não sabe para onde, qual é a finalidade, qual é o resultado teu. Então, o Brasil realmente é um grande teatro a céu aberto. Então, para mim me remeter a uma posição agora, nesse momento, eu teria que ser bem mais profundo. Superficialidade não é comigo. Então, eu diria que nós temos que evocar todos os valores, comportamento, atitude, logística, conceitos ideológicos, religiosos, para daí ter um panorama mais amplo com relação à realidade do país. Tá. A causa é bem profunda, Teles. Tá. E o BRICS? Nós temos aí a ex-presidente Dilma comandando essa instituição internacional, né? Com a esperança de que tenha uma aceitação de grandes nações para ajudar a contrabalancear as questões
multilaterais, né, do planetinha que está meio chacoalhando Marciano, ultimamente, né? Marciano. O Lula querendo o Prêmio Nobel da Paz. E como é que você vê isso com o Lula, inclusive, peitando algumas situações, achando que os grandes vão ajudar ele? Quando a gente vai nos remeter à dita globalização, G20, essa coisa lá da ONU, na verdade é tudo um teatro. Esse BRICS, na verdade, já nasceu morto, porque vamos partir da seguinte ideia: o dólar manda no mundo. O Trump não vai abrir mão disso, como nós não abriria se nós tivesse o dólar também. Então é fácil condenar o Trump agora? Não, porque. Mas peraí, se nós fosse dono do dólar, nós também iríamos se levantar contra alguém que ousasse atacar o dólar que hoje é global. Questão do BRICS, para mim, pelo que eu estudei, pelo que eu analisei, onde eu me aprofundei, é algo que nasceu morto. Porque eu fico imaginando aqui, por que, que a China não lançou então esse BRICS, essa moeda? Por que, que a Rússia não lançou ela então? Por que, que a Índia, que também queria, já caiu fora, né? Parece-me que já caiu fora, né? Tá, e o Lula trucando como se tivesse carta. Aí é o seguinte, aí por isso que eu analiso a coisa sobre a terceira via. O Lula foi usado nesse processo aí, porque a China não se indispôs. Alguém tem que avisar ele, né? Não, mas daí a soberba, né? Aí tem a soberba e outros elementos que eu não vou citar aqui. Então é tudo uma jogada dos grandes. Você tem que entender, quando você está numa selva, ou você é um rato ou é um tigre. As coisas, a tabela é universal e previsível. Não adianta, se você é um rato, querer enfrentar um tigre. Mas o problema é que tem um monte de outros tigres te induzindo. Vai, Não, ratinho. vai que você pode, vai lá. E daí queima-se esse elemento e os outros ficam rindo porque fatalmente vai vir um resultado negativo, dos quais os 2 ou 3 lados vão ter resultado. Então, na política global tem isso aí, o mais fraco é usado. O mais fraco é usado para não ficar exposto que o grande. Pode ver, nunca ninguém sabe. Falam tanto, tem rede social, tem jornal, tem jornalismo, tem os quintos do inferno, a gente nunca sabe nada. Nós não sabemos nem quem construiu as pirâmides do Egito. Nós não sabemos realmente qual é a finalidade desse BRICS, dessa moeda. A gente não sabe. Vamos lá para a China, tem o Yuan, né? Que é o dinheiro lá da China. Por que, que a China, então, não bancou esse processo? Por que, que ela não? Não, eu quero uma nova moeda ou a minha vai operar a nível global. Não inventaram isso aí para queimar o Brasil, porque o Brasil aqui, todo mundo tem interesse aqui. E um pouco mais longe. Para mim, eles querem esse conflito para que o Brasil vá à bancarrota e daí vem os grandão e tomam conta daqui, de tudo. Como já está acontecendo. Por né? tabela já estão comendo pelas beiradas. Você entendeu a jogada, Teres? A coisa é bem mais O Brasil é complexa. cobiçado. O Brasil é o paraíso do globo. Então a França está de olho aqui, a Rússia está, a China está, a Índia está, os Estados Unidos está. Todo mundo está de olho no Brasil. Porque queira ou não queira, isso é bonito, só que daí vamos pagar o preço também. É o único país do mundo, do planeta, né? Do mundo, vamos falar do planeta a nível global, que tem características que nenhum outro tem. Então nós somos uma joia rara no universo, só que sempre dilapidado, sempre execrado, sempre humilhado. Começou lá na proclamação da República, que foi uma tragédia. Aquela proclamação da República foi a maior fraude da história desse país. E começou de lá, destituíram Dom Pedro II do cargo, um homem respeitado no mundo inteiro. Era um gênio, era uma figura ímpar dentro do poder do mundo. Pois deram um jeitinho e tiraram ele de lá para implantar essa percepção política que está arrasando hoje com o Brasil. Aí. E falando nisso, o modus operandi pode ter mudado de aspecto, mas é o mesmo, de tirar o concorrente da parada. Muda o jogador. Em vários países. Muda o jogador, mas as cartas são as mesmas sempre, né? Então hoje eles criaram umas amarras tão grandes que você não consegue andar sozinho. Não tem, um segura aqui, outro puxa ali, outro espreme ali, outro quer resultado aqui, arruma um conflito. É que nem as guerras. Tem guerra no mundo inteiro, ninguém sabe quem manda arma para quem. Você nunca sabe, é tudo escondido. Ah, mas veio 10 bombas lá dos Estados Unidos e mandou para a Ucrânia. Ninguém sabe, você não viu as bombas, você não viu ali o código de barra, ninguém vê. Então você fala e você acredita, né? Ah, vai acabar o mundo lá, dia 25 de dezembro. Você já começa a sofrer antes do 25 de dezembro, porque acredita num imbecil que não sabe nem quantos dentes tem na boca querer falar em Deus ou acabar o mundo. Então nós vivemos uma tragédia moral, psicológica, coisa e tal.